pensando o quê, Biriba? Hein? Você tá com quem em mente? Você acha que os caras vão estender o tapetinho pra você? Essa lei não é pra neguinho que nem nós ganhar dinheiro, não. Entendeu? Essa lei é pra eles, irmão. Como sempre foi e sempre será pra eles, truta. Pode até ser, mano, mas eu vou tentar a sorte, firmeza? Olá, eu sou o Vinícius Calderoni e este é o segundo episódio do podcast de Pico da Neblina, série original da HBO. Ao meu lado está a jornalista Camila Silva. Olá, Camila. Olá. Nossos convidados são Kiko Meirelles, o diretor-geral da série. Olá, Kiko. Opa. E o Chico Matoso, roteirista-chefe dessa história, que imagina a maconha legalizada no Brasil sob a perspectiva de um pequeno traficante. Olá, Chico. Oi. Bom, nesse podcast vamos falar mais a fundo sobre cada episódio da série, as escolhas criativas, as curiosidades da produção e também da repercussão com o público. Neste programa, então, vamos falar sobre o episódio 2 de Pico da Neblina, intitulado Mil ao Contrário. Que belíssimo nome, né? Quer dizer, toda vez que a gente tem CNPJ ali, já tem aquele mil ao contrário. Eu amei esse título, não vou dizer que não foi uma coisa forte pra mim. Mas então vamos recapitular levemente. Quer dizer, o caminho do Biriba para sair da ilegalidade, que é isso que a gente ouviu ali no começo, essa vontade dele de caminhar pelo certo, de tentar a sorte longe do mundo da legalidade, acreditando que ele pode se afastar de alguma maneira de um certo determinismo, assim, né, social, do lugar onde ele está inserido e da atmosfera e da própria filiação dele a um pai criminoso. Mas, como os nossos roteiristas são maravilhosos e criativos sádicos, ele teve que passar por uma terrível provação e, para lutar pela própria sobrevivência, matou um policial ao final do último episódio. Então, onde é que... Quer dizer, o caminho para ele sair da ilegalidade passa por ele ter que ocultar uma ilegalidade. Então, como é que o Biriba começa o segundo episódio? Onde é que tá a cabeça dele nesse começo de episódio? Ele tá com uma mala de dinheiro no colo, cheia de sangue metafórico, né? Ela não tá ensanguentada, mas as mãos dele estão sujas. Isso tá dentro dele. E é assim que ele vai entrar naquele escritório e ouvir aquele advogado falar aquelas coisas que advogados falam. Chega a ter aquela visão do policial ali, porque isso é uma coisa que aconteceu outro dia e ainda está dentro dele. E ele não esperava que essa passagem dele fosse tão traumática, né? Então esse é o lugar de onde a gente partiu no segundo episódio. Uma coisa curiosa que pensando nesse episódio eu lembrei é que quando a gente estava pensando nele, passou pela nossa cabeça pular direto do momento em que como termina o primeiro episódio, para o momento em que a loja abre. Faria algum sentido a gente ter essa grande elipse. Mas a gente tinha tanta coisa para explorar no meio desse caminho que nos pareceu natural criar esse segundo episódio em que o Biriba vai ter que se haver com a mentira que ele inventou, né? E ter que dizer para o melhor amigo que ele não vai fazer aquilo que ele ficou de fazer. Então, o episódio se constrói muito em torno também. Tem tudo isso que o Biriba está carregando, que ele trouxe do piloto, do crime que ele cometeu, e tem também agora ele está diante do melhor amigo, que chamou ele para fazer um negócio, ele topou. Não é exatamente um meio que você pode chegar e dizer, gente, desculpa, mudei de ideia, mas ele vai ter que fazer isso. Então, nos pareceu um episódio muito legal para a gente explorar esse dilema e essas dificuldades de transição do Biriba pro mundo da legalidade. Só num elogio aqui ao desenvolvimento da história, ao roteiro, eu acho que é isso. Dava pra pular direto do Alô Vini do fim do primeiro episódio pra fachada da loja, abrindo, e os problemas que ele ia enfrentar com a loja. Mas isso seria fugir da responsabilidade de mostrar como ele se desvencilhou de tantos problemas que ele enfrentou nesse episódio, que ele com certeza enfrentaria, e ao mesmo tempo perder a chance de ver esse cara, de conhecer melhor o drama interno dele, de ver o sofrimento dele, de entender, de estar junto com o drama desse personagem. É uma coisa que, apesar essa série especificamente ser muito em função da trama e da história, do que acontece com os personagens, esse segundo episódio ele é muito em função do personagem, do drama interno do Biriba e do que ele tá sentindo e tá sofrendo. Então, tirar os acontecimentos do episódio ia ser perder a chance de mostrar cenas muito boas, enfim, eu gosto muito do episódio, gosto muito das cenas e do drama que ele mostra. Eu acho que enfim, foi muito bem dirigido também pelo Luiz Carone
Então acho que ia ser perder uma oportunidade muito legal. Eu tenho uma pergunta meio técnica, acho que para entender como é que funciona a cabeça de um diretor e de um roteirista também. Vocês criam essas nuances pra gente entender como é que funciona, por exemplo, o efeito da maconha, aí você tem alguns efeitos visuais ali, ou, enfim, a fala. Nesse caso do segundo episódio já tem um fantasma ali, que é esse cara do policial morto, que também tem que fazer uma criação ali narrativa para que isso pareça psicologicamente dentro da cabeça do Biriba. Como é que é essa conversa de vocês? Como é que é para você colocar isso no papel, para você dirigir pensando que tem um exercício muito grande de pós-produção nisso tudo, né? Interessante você ter usado esses dois exemplos, porque eles aconteceram em momentos diferentes do processo, né? No caso do policial, aquilo é roteiro, estava ali, ele tinha essa visão. Claro que a maneira com que isso acontece, a direção e toda a produção vai pensar como fazer. No caso dos efeitos da maconha, foi uma coisa mais da direção de pensar como é que simula o que acontece quando você fumou maconha, etc, né? Eu digo, esses momentos estavam todos descritos no roteiro. O que eles são, né? Biriba vê o fantasma do policial, vê o policial ensanguentado lendo o contrato. Tem ali, né? A ideia do que acontece tá lá. E aí cabe ao diretor e à produção ali a gente mostrar como, a gente inventar como. No caso das viagens de maconha, a gente conversou muito durante o processo de pré-produção. Eu e os outros 3 diretores, o Rodrigo Pesavento, o Luiz Caroni e o Fernando Meirelles, meu pai, a gente conversou bastante junto com os fotógrafos, o Pierre de Kirchhoff, o Flávio Zangrandi e o Diego Rosenblatt. A gente conversou, fez algumas reuniões e conversamos o set para estabelecer todas as referências visuais, narrativas e de dramaturgia da série, assim. E claro que um dos temas era como a gente vai representar isso e como vão ser essas viagens. A gente imaginou algumas coisas de cor, algumas coisas de movimento de câmera, de como fazer. Mas, em última instância, acho que quem acabou dando o tom das viagens de maconha foi o processo de montagem. Foi um dos montadores, o Fernando Stutz, que fez alguns episódios, fez o 1, o 3 e o 5. Ele, quando ele estava montando o primeiro episódio, ele resolveu usar essas imagens sobrepostas, uma em cima da outra, e essa voz que fica mais reverberada e tal, nessa tentativa de construir para o espectador um pouco da sensação da dilatação do tempo, da percepção um pouco alterada do espaço e do som. Enfim, foi claro que qualquer tentativa de fazer visualmente uma viagem que é muito pessoal e enfim, da psicologia de cada um, de como isso bate. Claro que isso sempre tem acertos e erros. Tem gente que acha que funcionou muito e tem gente que não gosta. Isso aí não tem nada a ver, isso aí parece uma viagem de Ben Flojin. Cheguei a ler esse tweet, inclusive. Mas é isso, tem quem gosta, tem quem não goste, mas tudo certo. Na primeira vez, o cara que achou que parece Ben Flojin não gostou, mas a partir do segundo episódio ele entende que entra isso, é o código dessa série, vira linguagem, é o código dessa série de a pessoa estar chapada. E tudo bem, vira linguagem e é isso que era o mais importante que a gente estava querendo construir. Uma coisa que fosse, ao mesmo tempo, que fizesse sentido para quem tem contato com maconha, que conhece, que a pessoa conseguisse se identificar, isso que a gente tentou, mas também para quem não tem nenhum contato com maconha, entendesse que quando a imagem tá assim, quer dizer que as pessoas estão chapadas e enfim, vou entrar nessa onda aí. Outra solução teria sido fazer o Biriba um traficante de Ben Flojin, mas essa ideia não passou pela cabeça dos roteiristas. Isso não ocorreu. Enquanto não fazemos a série sobre o início da comercialização do Ben Flojin, vamos ouvir mais um sobe-som, mais um trecho aqui? Vambora. Mas agora você pega o que os caras estão fazendo no Vale do Silício, por exemplo. Eles estão abrindo mão da gestão top-down pra parada mais horizontalizada. Sabe qual é? O que tá pegando, bro? Esse frufru aí, tá ligado? Então quer dizer que maconha é coisa de macho? Não, peraí, calma aí, não. Não viaja, não. Calma aí, peraí. Vamos trocar ideia com você aqui. Gente, há 7 anos, empreendedorismo e tudo mais já era meio gourmetizadão, assim, tinha essa questão, ou eu parei pra prestar atenção nisso agora? Acho que se fosse hoje que a gente estivesse começando a escrever, a gente usaria muito mais a palavra coach. Coach, é verdade. Mas já totalmente, a ideia daquele
Como é que chama aquele negócio que o Vini faz lá no... O Startup Sensation. Startup Sensation. Aquilo lá já em 2015, acho que quando foi que a gente estava pensando no piloto, aquilo já era uma coisa... Claramente a gente estava diante de uma onda que não refluiria tão rápido assim. Um grande... Não iria embora tão rápido quanto a onda de paleteria. Paleterias mexicanas, essa realidade tem expandida que vivemos durante um breve momento e, enfim... Mas é muito legal porque vemos aí Biriba prensado entre esses dois mundos, né? Assim, quer dizer, esse mundo real, representado pelo seu amigo próximo, por um trabalho que ele já ocupa, pela ascensão que o Salim tem no mundo do crime. E, ao mesmo tempo, essa possibilidade com o Vini, esse cara que é meio, assim, um adolescente estendido, né? Essa adolescência estendida, um cara rico, vivido pelo Daniel Furlan. E então tem esse choque de realidade que de alguma maneira tem algo de um choque de realidade que é também um pouco da luta de classes ali, e o Biriba é uma espécie de fio condutor entre esses dois mundos, né? Como é que isso se articulou para vocês? Vou inserir ali, antes de você falar, também tem essa passagem de você estar na Zona Leste e já chegar na Vila Madalena de uma maneira o oposto da cidade, né? Logo no começo do processo, o personagem do Vini apareceu como quase uma consequência natural do tipo de conflito que a gente estava buscando. Que fosse um choque de classe, um choque cultural. A gente estava querendo que o Biriba se entrasse numa situação um pouco de peixe fora d'água ali. No final dessa cena, o Vini fala para ele, confia neles, eles estudaram, eles manjam disso, e o Biriba engole. Mas a gente já está plantando ali um conflito que vai se estender por algum tempo na temporada. E se intensificar, né? Vamos dizer. E falando sobre o Vini também, acho que vale a pena comentar que ao longo do processo de desenvolvimento, o Vini chegou um momento que ele era muito, muito mais idiota e muito mais banana e tal. E a gente acabou ficando com um pouco de medo do personagem ficar muito esquemático e muito um tipo sem base no mundo real, né? Todos os personagens são tão esféricos, dele ser muito, enfim, muito fora chapado. muito chapado em todos os sentidos. Opa! E muito fora do tom dos outros personagens da série. Então a gente diminuiu isso um pouco, mas no roteiro ele até tava um pouco mais banana do que o personagem de carne e osso que o Daniel Furlan conseguiu trazer. Com esse visual meio rapper de condomínio e na atuação dele, que tem uma coisa patética que você fica com pena, mas você gosta dele, você torce por ele, você fica com pena e acha engraçado ao mesmo tempo, que eu acho que é brilhante isso. Ele consegue trazer isso, dá uma humanidade pro personagem, que se ele fosse só um banana, você ia só odiar ele, você ia só se distanciar dele. É muito legal porque não é que ele é o filho modelo, ele é o filho que não é o orgulho do pai e tudo mais. E é também muito interessante essa relação, porque o Furlan é um escritor, um roteirista, um criador, né? Então eu queria perguntar também um pouco disso, porque me dá uma sensação de que tudo que ele faz como ator cabe muito na boca dele. Então certamente ele é uma pessoa que me dá uma sensação de que ele reprocessa muitos diálogos no modo de dizer cada uma das coisas, né? Isso é verdade ou ele tá dizendo ali ipsis literis o que tudo... Não, é verdade, é verdade. Ele transforma muito. Né? Ele transforma muito, ele às vezes espicha uma piada, encolhe outra, parte de uma coisa que está sugerida no roteiro e cria outra. Sem dúvida, e ele entrou no personagem mesmo, assim. Ele era um cara desses que a gente, quando estava escrevendo, já pensava nele dentro da sala de roteiro. Mas, de fato, o personagem foi evoluindo muito no processo. Eu acho que uma coisa que ajudou ele a evoluir foi a coisa justamente da relação dele com a família, com o pai. E isso dá um pouco essa coisa em que a gente meio que torce por ele, fala, pô, a gente consegue se relacionar um pouco mais, né? E essa foi uma dicotomia que apareceu lá na frente, assim, essa coisa dessa questão da paternidade. O paralelo do Biriba com o paralelo Vini, do Biriba com seu pai fantasma e do Vini com esse pai que ele quer agradar de qualquer maneira, não estava no começo do projeto. Mas aí quando a gente foi montando, a gente falou, nossa, olha o que a gente tem aqui. Isso aqui é um dos temas dessa história, assim.
E foi muito legal ver como é que isso chegou na tela, assim. Eu acho muito rico esse paralelo que a gente não entende de cara, não sei se aqui no segundo episódio já tá totalmente escancarado do espectador, mas que é o Biriba ao longo da temporada inteira tentando se afastar dessa imagem de quem foi o pai, só que dentro dele ele é um pouco o pai. E o Vini ao contrário, tudo que ele quer é o amor do pai, só que ele não tem nada a ver com o pai, moralmente, eticamente e no jeito de trabalhar. Então, é isso, eles têm esse paralelo que, enfim, os aproxime e os diverge, que é muito interessante. Acho muito rico isso na dramaturgia, no roteiro e, enfim, no modo como os atores encarnaram. Eu, na verdade, queria só dividir uma sensação, me incomoda um pouco em alguns momentos, eu não sou a única a pensar nisso, do tratamento que o Vini dá pro Biriba. São nuances muito sutis ali, mas é uma coisa assim de pegar e servir o café, ou na segunda, essa coisa do Biriba não ter essa voz, ele ficar ali de alguma maneira intimidado também. Eu queria saber de vocês como é que foi se era proposital, porque o Vini, ele é um cara que eu conheço. Eu conheço esse cara que tem algumas situações veladas. Mas, ao mesmo tempo, eu queria saber o que estava ali dessa relação dos dois nesse sentido de tratamento ali, da conexão do Vini com o Biriba. A gente se policiou para que o Vini não virasse um vilão, no sentido de uma pessoa abertamente preconceituosa que simplesmente está lá. Tem um lado do Vini que ele quer que o Biriba esteja lá e faça aquele negócio com ele. Ele acredita no talento do Biriba. Mas tem também um racismo e um preconceito que está um pouco entranhado nele, que às vezes escapa, assim, né? Então, o jeito que a gente construiu foi um pouco pensando nisso. Maneiras em que o Vini, às vezes, mesmo sem perceber, diminui o Biriba ou mostra algum tipo de preconceito ou uma certa condescendência. A gente já tá caminhando aqui, daqui a pouco vai ouvir mais um trechinho, mas aproveitando esse gancho, eu soube que vocês tiveram uma consultoria para vocês entenderem melhor esse núcleo negro, para vocês entenderem um pouco mais... Entenderem não, né? Mas dar mais verossimilhança para esse núcleo, para vocês não errarem tanto. Eu queria entender como é que se deu essa consultoria do roteiro, das histórias, para construir essas relações que a gente sabe que às vezes são veladas, mas que, enfim, alguém tem que falar e alguém tem que estar do outro lado para... A gente teve a ajuda da Vivi Pistache, do Douglas Belchior, que leram os roteiros, já num estágio um pouco mais avançado, mas a gente ainda estava no processo, e deram um retorno super legal de tentar entender quem eram esses personagens. E só fazendo um pequeno parênteses antes, só para contar um pouco desse histórico, quando a gente começou a escrever a série, a gente achou que ia ser só sobre maconha. Só que aí, quando eles foram abrindo mais as histórias, a gente percebeu que não dava pra falar disso sem falar também sobre o aspecto social e preconceitos entranhados na sociedade brasileira. Então, a gente percebeu que a série tinha que falar também sobre esses preconceitos raciais. E na sala de roteiro, eles sentiram a necessidade, a gente também, como produção, de ter esse arcabouço de quem vive mais esse universo, de quem conhece mais isso, para falar sobre o tema. Então, enfim, só para contar um pouco o histórico de como a gente foi parar na Vivi e no Douglas. E são duas pessoas do movimento negro também. Sim, exatamente. Não, foi isso. E aí foi tanto no sentido da gente entender mais profundamente alguns personagens, de ver limites em alguns, de descobrir novas facetas. Às vezes é isso, é uma coisa deles pegarem um personagem que às vezes eles gostavam, mas tem alguma coisa nesse cara aqui que tá estranha. O que vocês acham de olhar por esse outro lado? Então, nos ajudou a olhar com mais nitidez para a história toda. Muito legal. Vamos aproveitar para ouvir mais um trecho. Já tá no ponto. Sobe som. Agora, pela primeira vez que essa porra dessa planta pode fazer eu mudar o destino que algum merda lá de cima traçou na minha vida, mano. Onde é que eu venho parar? Na porra de um matagal, implorando uma chance pra um merda de um argentino. Argentino não, uruguaio, tá? Maravilhosa chegada de Fábio Marcoff, o Rossello, um excepcional ator. Enfim, agora temos um dilema, porque tudo bem, vamos montar uma loja, estamos entrando na legalidade, mas precisamos de estoque. Então a primeira curiosidade que eu tenho, uma curiosidade de espectador, é
Como é que se filma a maconha? Isso é fácil? É a maconha real? Cuidado, vocês estão sendo Não, gravados. infelizmente a gente não pode... Vocês têm esse número? Infelizmente a gente não, né, no Brasil a gente tentou pedir autorização pra polícia, ou pedir pra gente poder falar que era pra uma série e tal, mas a gente não conseguiu. Claro que ninguém autorizou. Então toda a maconha que a gente vê na série é de mentira. Então quando a gente vê as flores, é uma mistura de musgo com chá, eles colam umas coisas. Quando a gente vê as plantas na casa do Joselo, tem as plantas grandes e tal, que a gente vai ver em alguns episódios mais pra frente, elas são de mentira, elas são mistura de algumas outras plantas com algumas plantas de plástico, com as flores também são essas com musgo e tal. A maconha que eles fumam e que tá dentro dos cigarros é toda artemisia e outros chás e ervas que eles de fato tinham que fumar. O Luiz até conta que, né, ele que foi quem mais fumou ao longo da produção toda, falou que a artemisia começou a dar dor de cabeça pra ele, depois de fazer 6, 7 takes. Nossa. E todos ele tinha que fumar. Cenas de 5 páginas, 5 minutos fazendo, começava a dar dor de cabeça e tal. Às vezes ele pedia pra dar umas paradinhas, porque mesmo a artemisia pode rebater de um jeito errado. Então é isso, infelizmente a gente não conseguiu e acabamos que não filmamos. A gente ia fazer toda a sequência dentro do grow do Joselo e tudo que a gente vê de maconha real dessa plantação, a ideia inicial era a gente ir pro Uruguai, filmar lá em grows de verdade, pra poder ter essa verdade, essa coisa a gente, enfim, queria muito. Mas na pesquisa de locação a gente descobriu que os grows todos lá, a maconha lá é toda plantada em larga escala pelo exército, em plantações gigantes e mega controladas, que a gente não ia ter acesso, e tudo outdoor. E o grow do Joselo ia ser indoor. E os grows indoors lá são todos de clubes, são clubes de maconha. E que pelo limite, pela lei lá, você pode ter no máximo 99 pés. Acho que são 99 pés. O que parece muito, mas que para um grow visualmente, assim, é pequeno. É uma sala de, sei lá, 6 por 10. É uma sala pequena, com poucos corredores. E a gente tinha cenas de páginas e páginas e páginas de diálogo dentro, de explicação. Porque a série também, a gente gosta muito dessa coisa saborosa da série meio ensinar pro espectador. O Biriba, ele conhecia muito maconha, mas daquela maconha do prensado, paraguaio, que tem outra qualidade. Então esse aprendizado do Biriba ao longo dos episódios, a gente gosta de mostrar isso para os espectadores e também para o espectador também aprender junto com ele. E aí a gente não conseguiu ir pra... A gente achou que ia ser ruim ir pro Uruguai, porque a cara dos grows ia ser ruim, então a gente acabou construindo isso. Então a maconha que a gente vê essas são mockups e tudo plantas de mentira, infelizmente. Muito Agora legal. Veja você falou quantos pés que tinha nesse lugar que vocês iam tentar gravar? No Uruguai? No Uruguai são até 99, só que eles são muito apertadinhos e pequenos. A gente, no fim, na nossa produção, a gente tinha acho que 80 acho que eram 80 pés bons, assim, bonitos, que dava pra mostrar de perto e tal. Só que a gente pôs eles mais espaçados no chão e tal, pra criar um volume maior. E tem essa cena impagável do leilão, né? Maravilhosa, que tem um desfecho ainda mais saboroso. Mas como foi produzida essa cena? Ela é uma cena muito... Dentro desses desdobramentos imaginativos, né, que o roteiro permite, desse mundo expandido, eu imagino que ela tenha sido muito prazerosa, né? A gente ficou pensando que, né, era isso. Esse segundo episódio nos permitiu imaginar bastante o que é o dia zero da legalização, né? O que acontece com o mercado, quem tem, quem não tem. Quem são essas pessoas que querem, Quem são as pessoas que querem, como que você consegue... Nos pareceu óbvio que a partir do momento que você legaliza, você tem um controle sobre a origem. A própria questão do alvará de funcionamento, que é brilhante, funcionamento. Né? Muito... Então aí a gente também era uma oportunidade para a gente brincar com a burocracia brasileira, mas, e ao mesmo tempo habitar a série com essa fauna de pessoas que estão por aí, que são pessoas que cultivam ou que cultivarão, mas que... Então, e aquele leilão era um momento desses em que você percebe toda essa pequena multidão de pessoas querendo fazer uma compra de uma coisa que tá se esgotando pela cidade. Então, isso a gente também criou esse obstáculo pro Biriba, pro Vini, enfim, para montar. E ficou muito legal a cena, o jeito que o próprio leiloeiro ali é genial, né? Outra coisa também que nos pareceu muito interessante
era... E muito brasileiro, essa coisa de você cria uma lei, agora é permitido. E só que demora 4, 5, 6 meses até pra crescer. Aí você fala, agora é permitido, semana que vem vocês vão poder ter a loja, e você meio legaliza retroativamente um negócio que era proibido, e aí você tem que ter um fornecedor legalizado, que não é muito brasileiro, né? Esse jeitinho de, a partir de amanhã vai ser legal, você tem que ter um fornecedor legalizado. Mas como que o cara vai ser legalizado se até ontem era proibido plantar o que ele tava plantando? E quem são essas pessoas? De onde vem essa maconha? Então tem essa ironia também, que é muito... Fala muito do jeito com que muitas leis são feitas aqui no Brasil, e que eu acho muito divertido, muito engraçado de ver. Mas enfim. Eu percebo, de alguma maneira, o Vini com um certo medo de dar spoilers. Eu também. Eu queria saber, na cabeça de vocês, se vocês têm isso desenhado, episódio 1, 2, 3, ou se pra vocês, como pra gente, não sei se pra você, Vini, também, aparece um blocão. Eu tenho uma história que eu fico nessa entre... Não, eu sei exatamente. Também. Foram muitos meses mexendo com isso, sabendo onde que o episódio acabava, o que acontecia nele. Pra mim, é quase uma coisa... Como é que chama aquela coisa que você... Eu quase vejo cores pros episódios na minha cabeça, assim. Se eu pensar bem no episódio, ele tem uma coisa meio sinestésica, assim. E é maravilhoso, na verdade, o final desse episódio, porque tudo vai, aparentemente, caminhando por uma trilha da normalidade, da legalidade. O Biriba vai conseguindo aplacar esse fantasma momentaneamente representado ali por aquela cena da queima da fotografia do filho do policial e tudo mais, que é uma imagem que fica ali permeando todo, né, sua psique, mas sempre alguém tem que ter a chave da falha trágica do herói. E esse personagem é o Piolho, que nos é apresentado primeiro como um cara meio inconsequente e tudo mais, e que agride um motoqueiro, dirige de uma maneira meio irresponsável, mas ao mesmo tempo tem uma vitalidade, uma alegria e tudo mais. E esse cara que é brilhantemente defendido pelo William Costa, que é realmente um achado, assim. Eu confesso ignorância minha, porque depois eu cheguei aqui e descobri que ele tá fazendo muitas coisas muito legais, mas é um papel dificílimo e ele faz com um extremo carisma. O Piolho, pra gente, ele é um personagem fundamental na história, enfim, nós veremos isso. Aqui no episódio 2 ele tá só começando a brilhar, né? Foi um personagem que foi crescendo no processo de desenvolvimento. A gente percebeu que a gente estava com uma coisa valiosa na mão, assim, que é esse menino que foi criado na rua, que tem um papel no tráfico e que tem uma relação meio de fascinação com o mundo dos chefes do tráfico, e tem uma violência dentro de si, mas ao mesmo tempo tem uma certa carência, tá tudo ali, assim, você vê ele, você consegue entender de que lugar que esse cara tá vindo. Se o Biriba tivesse cometido um crime perfeito, a gente não teria história, né? A gente precisava que alguém tivesse esse saber. E tá na mão de um cara tão imprevisível como o Piolho, foi muito rico pra gente, pra criação da história, etc. Só deixa o espectador com medo desse fogo de palha que pega aqui na última cena, essa vela que se acende no palheiro, que, ai meu Deus, onde isso vai dar? Porque logo esse moleque vai estar com o Biriba na mão, o que vai acontecer? Mais uma vez vocês fazem aquela coisa, a gente vem muito leve do início, rua, chega ali nos 25, você, ai meu Deus, aí vai ficando... até o final. Até o desespero final. Última pergunta antes de encerrar. Só falar do William, rapidamente. Claro. Então, o William foi uma coisa... O Piolho é outro que a gente sabia que ia ser muito difícil, porque é um personagem que tem muitas nuances e tem esse lado muito legal, fecha a cara e volta a ser doce. Então, a gente sabia que ia ser muito difícil de encontrar. A gente nem sabia qual que era a cara dele. A gente não imaginava muito se ele ia ter uma cara loucona ou se ele ia ter uma cara de bom, enfim, mais bom moço. Por acaso, chegou nesses vídeos que a gente recebeu lá, nos 2.600 vídeos, chegou o vídeo desse moleque que era um moleque de 20 e poucos anos, morava em Brasília. E a gente viu, gostou da cara dele, achou interessante e mandou uma cena que era um diálogo do Biriba com o Piolho, pra ele fazer de lá de Brasília mesmo. Ele mandou, a gente achou, ele tinha uma coisa interessante, uma malemolência, uma coisa que ele conseguia ser perverso, mas legal ao mesmo tempo. Falei, você tem como vir aqui na O2 fazer um teste? E a gente imaginou que, enfim, não tinha. Ele não sabia se ele era ator, a gente não sabia nada dele. E a gente perguntou, você tá em São Paulo? E ele falou, acho que eu tô aí. Pegou um ônibus, veio...
apareceu no A2 e falou, eu vim pra fazer o teste. Que teste? Do piolho. Vocês perguntaram se eu tava, eu vim e tal. E veio e fez esse teste, a gente ficou com esse moleque na cabeça. Esse moleque é incrível, incrível, incrível. A gente chamou ele pra fazer uma outra cena depois com o Luiz, ele foi brilhante, enfim. O pirulito do piolho totalmente do William, totalmente do William. Ele que inventou esse pirulito que ele põe e tira, esse pirulito volta ainda na temporada. Brilhante ideia, brilhante. O menino quer um pouco? No episódio 10, no episódio 3 também tem. Que ideia boa. Ok, minha gente, muita vontade de falar, mas teremos muitos episódios pela frente. Então, no terceiro episódio de Pico da Neblina, parece que a loja do Biriba e do Vini finalmente sai do papel, o que não significa que os cabeças do tráfico vão deixar isso barato, né? Os episódios de Pico da Neblina estão disponíveis na HBO Go. A gente se despede, eu sou Vinícius Calderoni, aguardo vocês na companhia do Kiko Meirelles, do Chico Matoso e da Camila Silva, para seguirmos nessa viagem no próximo episódio do podcast de Pico da Neblina. Até lá!